Prova da Câmara Municipal de Franca, do Estado de São Paulo. O edital é de 2022, cargo de analista legislativo. Nós temos um cargo de nível médio e vamos responder essa prova. A prova, o texto que dá início a essa prova, é um texto totalmente em discurso direto, como você pode perceber aqui. O discurso direto é caracterizado pelo personagem, apenas o personagem fala, tá? Personagem, nós chamamos isso de discurso direto. Fique atento a esses nomes aqui. O discurso indireto é quando o narrador fala. Você nota que depois que você leu todo esse texto, você veja que não há nenhuma passagem de discurso indireto, ou seja, não há a presença do narrador aqui, tá bom? É um texto que, por se tratar de um texto de discurso direto e um estereótipo utilizado aqui em conversa mineira, nós aludimos, por se tratar de uma conversa, não é só porque é mineiro, por se tratar de uma conversa, nós temos uma conversa informal. E dentro dessa conversa informal vão surgir muitos vícios de linguagem, palavras que fogem da norma padrão. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a banca gosta de abordar justamente essa questão da ortografia padrão e a dificuldade de se analisar sintaticamente expressões populares. Tem até questões aqui que a gente vai verificar sobre isso. Análise de expressões populares que a banca, dentro dessa prova, não foi tão feliz na elaboração de uma questão. Mas vamos a elas. Vamos começar aqui. Eu não vou ler esse texto aqui para vocês, mas a gente vai ter que recorrer a elas na resolução das questões. Nós temos aqui a primeira questão que diz: observe o texto e preencha a lacuna com o correto uso do porquê. São 4 porquês e você deve prestar atenção que eu sempre vou escrever o porquê separado, assim, ó, o porquê separado em 2 ocasiões. A gente sabe que existem 2 porquês e os 2 porquês separados, um tem acento e outro não. Eu vou escrevê-los dessa forma quando puder trocar por qual motivo, ou seja, nós temos perguntas diretas e indiretas, por qual motivo ou pela qual. Sempre que eu puder trocar por essas 2 expressões, eu vou escrever o porquê separado. Esse aqui vai no início ou no meio da palavra e esse aqui no fim da palavra, tá bom? Quando você percebe aqui nessa primeira, ambas são, na verdade, um é pergunta e outro é resposta, eu vou ter por qual motivo hoje não? Não dá para trocar? Hoje não, senhor. Por qual motivo hoje não? Esse porquê dá para trocar por qual motivo, é separado e está no início da frase, vai ser sem acento. Por qual motivo ou pela qual. Depois de você fazer essa questão, faça um monte dos tipos do porquê, no que concurso tem bastante, tá bom? Então, vejamos o segundo caso. Quando eu penso nesse segundo aqui, eu posso dizer o seguinte: por qual motivo hoje o leiteiro não veio? Aqui não é uma pergunta, é uma resposta. Foi feita uma pergunta. Por que hoje não? Aqui embaixo eu tenho por que hoje o leiteiro não veio. Eu tenho uma resposta. A resposta aqui, no caso, ela corresponde a uma causa, a uma explicação sobre um termo. O porquê, quando ele é causal ou explicativo, faltou aqui alguma coisa. Explicação. Meu Deus, apaguei foi tudo. Vou colocar abreviado. Explicação, nós vamos ter o porquê junto sem acento. Ou seja, quando for sinônimo de pois, vai ser junto com acento, sem acento. Perceba, pois, eu vou colocar aqui, ó, pois hoje o leiteiro não veio. Se dá para trocar pela palavra pois, ou seja, expressa a causa ou a explicação, esse porquê vai ser junto e sem acento, porque se trata de uma conjunção ou subordinada causal ou coordenada explicativa, tá bom? E o porquê junto com acento, ele vai vir depois do o artigo, porque ele se trata de um
substantivo, tá? Então, aqui está muito fácil. A primeira questão nós temos a letra D, porque separado sem acento, porque junto sem acento. Gabarito letra D, questão considerada extremamente fácil para quem entende sobre o uso dos porquês, tá bom? Professor, onde é que está, qual é o assunto do edital do IBFC? Ortografia, isso pertence à ortografia. Continuemos para a segunda questão. Quando disse, gente, uma observação e você pode colocar aí no seu caderno. A palavra mesmo é uma fixação grande, tremenda do IBFC. Essa não é a primeira vez que ela cobra a palavra mesmo, a palavra tal, a palavra semelhante, a palavra próprio. Geralmente, a palavra mesmo, próprio, semelhante, tal. Para eu saber a classe gramatical desse mesmo, ele pode ter duas, tá? Mas para eu saber mesmo, eu tenho que saber a quem ele se refere. Se a palavra mesmo completar o sentido do ava, que a gente aprende isso nas minhas aulas de morfologia, ava é adjetivo, verbo e advérbio. Ele completa o sentido dessas três classes gramaticais. Adjetivo, verbo e advérbio. Ele vai ser um advérbio. Sempre que completar um adjetivo, um verbo ou um outro advérbio, eu tenho um advérbio. Se ele completar um substantivo, ele vai ser um pronome demonstrativo. Na maioria das vezes, ele é um pronome demonstrativo, quando acompanha um substantivo. Eu tenho que fazer essa distinção. A mesma coisa vai para as outras. Por exemplo, semelhante, tal, próprio. São muito cobradas essas palavras dentro do IBFC. É bom mesmo o cafezinho daqui? Esse mesmo aqui está completando o adjetivo bom, não completa café. Se fosse o mesmo café, veja que eu não tenho essa ideia, o mesmo café está completando a palavra bom. Nós temos aqui a palavra mesmo como sinônimo de realmente, porque a palavra termina em mente corresponde a um advérbio. Advérbio. Tudo bem? Não procure um caminho mais curto para essas questões. Você tem que analisar morfologicamente o termo. Se completa o ava, vai ser um advérbio. Se completar um substantivo, não tem para onde correr, tá? É um pronome demonstrativo. Pode ficar atento. A palavra mesmo, exclusivamente a palavra mesmo, pode cair na sua prova do IBFC e você já está vacinado aqui, tá bom? Pega esse bizu do IBFC. Na terceira, nós temos a palavra às vezes, em que eu tenho o uso do sinal grave que a gente chama de crase. Primeiro, candidato, a palavra, a crase, ela vai vir a um fenômeno em relação à palavra feminina, tá bom? Tá bem? Às vezes é uma palavra feminina. Não existe a ocorrência da crase diante de uma palavra masculina. Não existe. Ai, professor, por que adiante eu fiz um gol a Pelé? Pelé não é masculino? É, mas a palavra crase aqui não está diante da palavra Pelé. Ele fez um gol a Pelé, a Neymar. Aqui existe a elipse de uma expressão que foi se desgastando no decorrer do tempo. A expressão é a moda de. Tudo bem? Não existe, candidato, a possibilidade de crase diante de uma palavra masculina. Fique atento a isso. Às vezes, aqui, nós chamamos de expressão fixa. O que é uma expressão fixa? Ela não tem muita razão hoje em dia. Ela é um elemento, como é que eu vou dizer, fossilizado. Eu vou tentar te explicar aqui. Esses elementos fossilizados acontecem geralmente em locuções prepositivas, à medida que, por exemplo, ou conjuntiva, ou adverbiais, no caso, às vezes, é uma expressão de tempo, tá? É uma expressão adverbial de tempo. Poderia ser de modo, de proporção. Então, esse, às vezes, é uma locução
adverbial feminina, conforme aqui na letra A está dizendo. Recebe o acento A inicial das locuções adverbiais, à noite, à tarde, blá, blá, blá. E ela mata aqui, para tirar toda a certeza, ó. A crase é formada por palavras femininas, certíssimo. E ela deu vários exemplos, na verdade eu tenho uma teoria completa aqui nesse item 1. Tudo bem? Chegamos aqui na segunda. Meu Deus, vamos aqui. Recebe o acento A inicial das locuções prepositivas. Isso é uma verdade, tá? Ali não é uma locução prepositiva. Perceba que a banca está cobrando em relação à análise à frase. Observe o uso da crase no é certo, a seguir assinale, ó, a prova tem um erro aqui, ó, e assinale a alternativa que o justifique. Eu quero a justificativa desse aqui, não quero de forma geral. Então, o segundo termo já começou equivocado quando diz recebe acento grave em locuções prepositivas. A custa de, a força de. Não é uma locução prepositiva. Tudo bem? Ali é uma locução adverbial. E mata aqui, ó, formada por palavras masculinas. Ela nem precisaria colocar isso aqui, candidato. Porque esse caso aqui, apesar de ser uma verdade, não corresponde com o enunciado da questão. Ok? Recebe acento grave inicial das locuções conjuntivas, é verdade, à medida que a proposição que a crase é formada por palavras neutras. Não existe essa questão de locução neutra, é feminina, tá bom? Então, somente um está certa, gabarito, letra A. Ok, candidato? Vamos lá para a quarto item aqui. É uma questão de texto, muito fácil, acredito que você não seja doido, não raspe papel, não jogue pedra na lua para você errar essa questão aqui, né? O balconista, dono do estabelecimento, não quis colocar o leite? Não, tá falso. A verdade é porque não tinha leite lá. O balconista, dono do estabelecimento, irá votar no prefeito atual? Não. Ele, apesar de ter uma foto do prefeito lá, ele se faz de doido. Aliás, não tem como saber pelo texto, tá? O cliente aceitou tomar café sem leite mesmo? Sim. Me deu um café com leite sem leite, ele disse, né? Falsa, verdade, letra B. Muito fácil, tá, cara? Essa aqui é só você ler atentamente o texto. As palavras, analise as palavras do fragmento. A seguir, dizem e parece. Já dá blá, blá, blá. Parece que o senhor fala da situação. Dizem, aqui eu tenho um sujeito indeterminado que demonstra incerteza, tá? Né? Dizem que vai bem. Ele não quer se comprometer, ele nem diz que concorda ou não, tá? Para todos os partidos, parece para todos os partidos, né? Então, ele não se compromete com as respostas que ele falou. Outra questão de interpretação de texto. Na expressão, na sexta questão essa que eu escreveria recurso, porque tem um equívoco aqui na análise morfológica, a gente vai ver aqui. Note. E o prefeito? O que é que tem o prefeito? Que tal o prefeito daqui? Nessa expressão, quando ele disse que tal, aqui é uma expressão coloquial, né? Mineira, tipicamente mineira. Quando ele disse que tal o prefeito daqui, ele quis perguntar se o prefeito de lá era bom ou ruim. O que é que você acha do prefeito daqui? Seria isso. O que você acha do prefeito daqui? Que tal o prefeito daqui? Esse que tal, como é uma expressão popular, gente, é um pouco complicada fazer análise morfológica porque ela é mais solta, ela é construída pela situação, pelo contexto. Ela não se enquadra dentro de um padrão de análise de norma culta. Então é complicado saber a qual ele se refere. Para mim, analisando um parâmetro de um em outro, é como se eu usasse 2 pesos e 2 medidas. Como é que eu vou analisar uma expressão popular dentro de um olhar de norma culta? É complicado isso, porque ela tem vida própria, ela muda as regras. O padrão coloquial muda quase que totalmente as regras. A meu ver, analisando de forma assim, extra, isso não existe, de forma textual, esse que tal o prefeito daqui? É como se fosse, o prefeito daqui é bom?
Se eu posso perguntar, o prefeito aqui é bom? Eu teria um predicado. Ou seja, eu teria uma frase nominal. A frase nominal corresponde a uma adjetivação. Isso, para mim, aqui é um adjetivo. É uma expressão adjetiva, esse que tal. Tá? Aí ele disse aqui, não, que tal se refere a um advérbio? Não acredito que seja. Eu acho que se refere ao prefeito. O prefeito aqui é bom. Traduzindo assim, de forma analítica, com dois olhares de duas formas diferentes. A banca colocou que a 1 está certa, tá? Eu não concordo. Isso aqui serve a um substantivo. Então, para mim, isso aqui estaria errado. 2. Tal e qual é uma locução conjuntiva, comparativo equivalente a como, igual a, semelhante a. Aqui tal qual é embaixo, né? E o prefeito é igual eles falam? Sim. Tal e qual seria uma locução conjuntiva. Verdade. A 2 está correta. Que tal é um adjetivo utilizado para generalizar? Não é um adjetivo, uma locução igual a. Então, errada. Eu ficaria apenas com 2. É tanto que eu marquei aqui quando estava fazendo essa prova a letra B. Só que a banca deu letra D. Esse é o gabarito da banca e esse aqui é o meu. Faria um recurso para essa questão, tá? Deixa aqui os comentários o que é que vocês acham aqui da 6ª questão. Na 7ª temos o seguinte. É uma questão de teoria sobre pontuação. Na verdade, é uma questão extremamente fácil se você domina as regras de pontuação. Denotam interrupções ou incompletude do pensamento, ou porque quer deixar suspenso. Eu vou te dar uma dica aqui. Eu vou dizer o seguinte. E o Vitor? Aí suponhamos que vocês estejam falando de mim, né? Aí diz, sim, e o Vitor? Aí de repente eu apareço. Aí diz, e o Vitor? Aí ó, reticências. E o Vitor... Aí me viu e quis cortar o pensamento, eu interrompi o pensamento. Eu uso reticências para interromper um pensamento, porque você não quer ser pego no pulo do gato ali. Então, ele serve para interrupção, incompletude, tipo, eu ia ao centro... deixa para lá. Eu desisti. Eu deixei a frase incompleta. Também serve para isso. É claro, gente, que a gente está falando das reticências, as reticências. Aonde ali? Ué, gente, penduraram isso aí em incompletude. Tudo bem? A 8ª questão, muito fácil. Café, oxítona e se divide em 2. Café. Aqui, ó, tem 2 sílabas. Você tem 2 sílabas e ninguém tem 2 sílabas. Então, elas são oxítonas e dissílabas, tá? Na minha aula de separação de sílabas, a gente pode treinar isso aqui, tá? Na 9ª questão, questão de interpretação de texto, nós temos o seguinte. O prefeito é tal e qual falam dele. A segunda alternativa que manteve, o prefeito é tal qual falam. Eu tenho aqui um sujeito indeterminado. Não se sabe quem é que fala dele. É todo mundo. Então, qual é a frase que manteve? É tal qual é falado por nós? Aqui eu determino. Falamos, aqui eu determino quem é que fala, é o nós. Aqui determina que é o eu que fala. Na letra C, é o único correto. Nós temos ainda uma indeterminação do sujeito. A banca só achou de uma forma bonita de perguntar qual a frase que tem o sujeito indeterminado. Na 10ª, nós temos aí, para perguntar qual é aquela que está errado em relação à ortografia. Tá? Gente, ela não grifou, mas acredito que seja leiteiro. Ou seja, o verbo veio. Não sei, não está grifado, né? Tem um erro aqui. Observe a sentença e assinale a alternativa correta em relação à opção da língua portuguesa. Você está vendo como tem erro aqui nessa prova, ó, gente? Tudo junto. Aí, sentenças e assinale a alternativa correta em relação a, pelo menos, botar a crase certa, né? Da língua portuguesa. Está totalmente correto. Leiteiro está certo. A conjugação do verbo está certo. O leiteiro não veio
pretérito perfeito, né, do indicativo. E o aonde aqui está equivocado porque o a é cobrado pela regência de um verbo depois. A frase começa e termina aqui, não tem nenhum verbo locativo, tá? Algum verbo que reja a preposição a para se colocar esse a aqui. O correto seria onde. Ali, tá bom? Ela teve a decência de colocar só 2 e 3 mesmo, viu, gente? O gabarito é a letra D, tá certo? Coloca aqui nos comentários se vocês querem mais provas, análise de mais provas, semelhante a essa que a gente fez, tá bom? Tchau, gente. Forte abraço para vocês. Tudo de bom.